Por isso, qualquer pessoa pode e deve procurar ter o conhecimento necessário para isso. No caso dos profissionais de saúde, esta especialização é ainda mais importante, pois confere ao profissional a devida habilitação para realizar o correto atendimento ao indivíduo. Os farmacêuticos, como profissionais de saúde, devem estar capacitados para prestar os primeiros socorros em situações de emergência, e pensando nisso, o Conselho de Farmácia preparou esta capacitação com o objetivo de auxiliar os profissionais da área e garantir que todos saibam como agir e orientar a população em casos de necessidade. Para falar sobre o tema, convidamos o médico especialista em primeiros socorros pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Dr. Leandro da Silva Souza. Depois o Leandro vai falar mais um pouco das suas experiências, ok, Leandro? Desde já agradeço a todos os presentes por estarem aqui conosco esta noite, em especial ao Leandro por aceitar compartilhar seu conhecimento com os farmacêuticos. E antes de darmos início à palestra, gostaria de passar alguns recadinhos importantes. Solicito que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a gravação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Aproveito também para informar a vocês que poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação e, ao final, abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Seguiremos a ordem das inscrições. Desejo a todos um excelente evento. Aproveitem bastante. Leandro, com você a palavra. Muito obrigado. Obrigado ao Conselho pelo convite. Gostaria de pedir para o Lucas que colocasse a apresentação, por favor. Certo, vou compartilhar aqui. Estão vendo certinho? Sim, perfeito. Beleza. Vamos lá. Pode passar, por favor? Bom, como já foi apresentado, né, há cerca de 8 anos eu viajo o Brasil falando sobre primeiros socorros, e um tema que eu considero muito importante. Pode passar, por favor? Esse momento foi idealizado para vocês, então eu sempre digo e repito que todo esse conteúdo, apesar de ser um conteúdo simples, eu sempre falo com muito brilho nos olhos, porque eu vejo essa necessidade de compartilhar esse conteúdo. Pode passar, por favor? E agora, dando um início geral, quem me deu respaldo para multiplicar esse conteúdo para vocês foram 2 pessoas em especial. A primeira delas é o Dr. Drauzio Varela, que é um médico super respeitado aí no Brasil e no mundo. Então, eu sempre inicio essa apresentação dizendo que, se vocês não gostarem do conteúdo, reclamem com ele, porque foi ele que me ensinou. Brincadeiras à parte, mas eu sempre falo que o conteúdo que eu compartilho com as pessoas, com as instituições, é o melhor que eu consigo compartilhar, então eu não conseguiria trazer menos que isso. Então, o Dr. Drauzio Varela foi um dos médicos que estão por trás desse conteúdo, que me dão respaldo. Pode passar também. E outro doutor que me dá total respaldo para falar sobre esse conteúdo é o Dr. Xiaolong Wen, que é o meu orientador na Faculdade de Medicina. Então, todos os questionamentos que eu tenho sobre o assunto é para ele que eu levo, é ele que soluciona. Então, para trazer essa apresentação para vocês, eu tenho total respaldo desses principais profissionais que sempre estão à disposição para me ouvirem, para tirar as minhas dúvidas, para que eu possa repassar um conteúdo com a melhor didática, com a melhor pedagogia para vocês. Pode passar? E agora, quando eu falo sobre primeiros socorros, o porquê que eu falo sobre... Por que eu gosto desse assunto, assim, no geral? Quando a gente vai olhar para o mundo, nós percebemos que, no mundo todo,
nós só buscamos um conteúdo em primeiros socorros quando acontece algum acidente com a gente. Então, a mentalidade do ser humano é o seguinte: o porquê que eu vou prevenir algo que ainda não aconteceu? O porquê que eu vou aprender primeiros socorros se ainda não aconteceu nada comigo? Então, eu comecei a ir atrás desse conteúdo percebendo essa falha em nós, seres humanos, né? Seja da área da saúde ou não. Os estudos mostram que nós só vamos atrás de um conteúdo de primeiros socorros quando acontece alguma coisa com a gente. Quando alguém desmaia perto da gente, a gente não sabe o que fazer. Quando alguém sofre algum tipo de acidente, a gente não sabe para que número ligar. Então, eu uni a minha paixão para estudar sobre esse assunto com a dor do mundo, que é ir atrás de um conteúdo apenas quando acontece alguma coisa com ela ou com seus familiares. Então, existem dados que dizem que 1 milhão de pessoas morrem todo mundo por falta de conhecimento em primeiros socorros. Se a gente trazer a nível Brasil, a cada 3 minutos, uma pessoa morre no Brasil porque ela passou mal e ninguém que estava perto dela soube o que fazer. Então, há 8 anos atrás, eu percebendo essas dores, eu percebendo essa necessidade, eu comecei a galgar esse assunto, eu comecei a absorver primeiramente o conteúdo com excelência para poder multiplicar esse conteúdo adiante. Pode passar, por favor? O porquê aprender primeiros socorros? Primeiros socorros é uma necessidade básica. Como eu disse e repito, seja para nós, que somos profissionais da saúde, farmacêuticos, médicos e enfermeiros, ou seja também para um leigo, para uma pessoa que não tem contato nenhum com a área da saúde, uma mãe que acabou de ter um filho, um pai que não sabe o que fazer quando o seu bebê se engasga perto dele. Então, primeiros socorros é uma necessidade básica. Então, por isso que eu sempre digo que todos nós devemos saber o que fazer quando acontece algum acidente perto da gente. E todas as vezes que eu falo acontecer um acidente, eu não digo, uma pessoa estar presa nas ferragens, o que eu devo fazer? Eu digo, a pessoa teve um desmaio, o que fazer, o que não fazer quando alguém tem um desmaio. A pessoa teve uma crise de convulsão, o que fazer e o que não fazer. Porque a maioria dos estudos, eles dizem que nós, brasileiros, sabemos mais os mitos. Ou seja, quem aqui nessa sala nunca ouviu falar que quando alguém está em convulsão, põe o dedo na boca dela para enrolar a língua? Quem aqui nunca ouviu falar que quando alguém tem uma queimadura, coloca pó de café, coloca pasta de dente, coloca metiolate, coloca manteiga? Então, são mitos que nós aprendemos lá atrás e trazemos como verdade. Então, o que me incentiva a multiplicar, continuar multiplicando esse conteúdo, é poder desmistificar essas inverdades que nós colocamos como verdades e repassamos para frente. Então, nós devemos aprender primeiros socorros porque é a nossa necessidade básica. Né? Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Quando a gente fala sobre primeiros socorros, no contexto geral, as orientações básicas são manter a sua saúde, manter a sua segurança, para depois ir atender alguém. Então, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro deles é, suponhamos que todos nós que estamos aqui nessa sala não sabemos nadar, estamos na praia e avistamos alguém se afogando. Não sabendo nadar e avistando alguém se afogando, eu vou salvar aquela pessoa? No contexto de primeiros socorros, nós não vamos. O porquê que nós não vamos? Porque existem leis, existem fundamentos legais em primeiros socorros que dizem que nós só devemos socorrer alguém sem o risco pessoal. Então, se eu não sei nadar e alguém está se afogando, eu não devo ir. Mas existe uma lei que me respalda em relação a isso. Essa lei se chama artigo 135 do Código Penal. Que ele disse isso que eu repassei a vocês. Você deve socorrer alguém, se possível, sem risco pessoal. Então, é muito importante, vocês tiveram essa palestra básica aqui sobre primeiros socorros, é muito importante vocês irem socorrer as pessoas quando vocês se depararem com emergência, mas sem colocar a vida de vocês em risco. Então, quando você não coloca a sua vida em risco, quando você vai atender alguém e mantém a calma, todos esses órgãos, eles são ativados em nosso organismo. Então, a nossa respiração fica mais equilibrada e tranquila. O nosso pulmão consegue oxigenar sangue e transmitir esse sangue para todo o nosso organismo. O nosso diafragma, ele não tem crises asmáticas, porque nós conseguimos manter o controle da situação. Porque, na maioria dos casos, todas as vezes que acontece alguma emergência, o que nós sempre vemos
é o nervosismo. A maioria das pessoas ficam nervosas. E por estarem nervosas, acabam esquecendo para que número ligar. Se eu ligo para o SAMU, que é 192, ou se eu ligo para o Corpo de Bombeiros, que é 193. Então, é muito importante acontecer algum tipo de acidente, você saber o que fazer. E você sabendo o que fazer, você mantendo a calma, você não temendo as críticas, você vai ter um êxito nesse atendimento. Pode passar, por favor. Voltando, falando sobre desmaio. O desmaio, uma das principais causas do desmaio é a hipotensão. É a falta de circulação no corpo, a circulação sanguínea, a falta de oxigenação. Então, o nosso organismo, para vocês farmacêuticos, para todos nós que estamos aqui, que estamos da área da saúde, sabemos que o nosso organismo ele é inteligente. Então, quando nós ficamos muito tempo sem se alimentar, o nosso organismo ele precisa desses 4 nutrientes para manter o organismo saudável. É o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio. Quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a exemplo de um jejum prolongado, esses nutrientes, o organismo ele sente falta desses nutrientes. Sentindo falta desses nutrientes, ele começa a triturar esses nutrientes, e essa trituração, ela demanda um nível de oxigenação muito forte. Então, demandando esse nível de oxigenação muito forte, uma hora o oxigênio ele vai ficar em falta. Ficando em falta, a pessoa ela entra em um desmaio, para que o organismo ele venha poupar todo o nosso corpo para que não possa acontecer algo de mais grave. Então, esses são os 4 nutrientes que são responsáveis para manter o nosso corpo saudável. Quando alguém desmaia, primeiro, o que não fazer quando alguém desmaia? Nós sempre ouvimos que alguém desmaiou, colocam algum líquido para ela inalar, algum tipo de perfume, álcool. Então, isso não é indicado a se fazer quando a pessoa desmaia. O mais indicado, a pessoa desmaiou lá no chão, você elevar um pouco as pernas da pessoa. O porquê? O nosso sangue, ele nasce na cabeça do fêmur. Então, quando você eleva as pernas de uma pessoa que ela desmaiou, o sangue que nasce na cabeça do fêmur, consequentemente, vai ser bombeado para o coração e vai ser bombeado para o cérebro, para os órgãos vitais e para todo o corpo. Então, mais ou menos de uns 3 a 5 minutos que a pessoa está desmaiada e você elevou as pernas dela, já vai ser o tempo suficiente para que a pessoa retorne desse desmaio. Então, recapitulando, esses são os 4 nutrientes que são responsáveis para manter o nosso organismo saudável. Então, na maioria dos casos, é até interessante falar sobre esses nutrientes, porque ele impacta ainda mais na saúde da mulher. Porque a mulher, ela tem o seu ciclo menstrual, o seu ciclo reprodutor. Então, quando a mulher ela não ingere o sódio, não ingere o cálcio, o potássio ou o magnésio, isso também pode afetar, além de a pessoa dela ter um risco de ter um desmaio, pode afetar na saúde dela. Então, é muito importante falar sobre nutrientes, porque às vezes o nosso corpo, ele sente falta desses nutrientes, ele avisa que está sentindo falta e a gente não percebe. A gente deixa para depois, né, faz aquele modo brasileiro de deixar tudo para depois, de só procurar um atendimento quando o grave já está acontecendo. Então, recapitulando, a pessoa teve uma crise de desmaio, você eleva um pouco as pernas dela e deixa ela naquela posição de repouso. O que não fazer, nunca dê nada para que a vítima venha inalar, né? Porque isso pode afetar a saúde dela, como ela não está consciente, ela está desmaiada ou retornando de um desmaio, ela pode ter a saúde dela afetada. Outra coisa, para encerrar o desmaio, a não se fazer é dar nenhum tipo de líquido quando a pessoa está retornando de um desmaio. Porque quando ela retorna de um desmaio, ela não está 100% consciente. Então, no português, bem claro, ao invés daquele líquido ele descer para o organismo, no português bem claro, ele pode ir para o buraco errado. E o que era apenas um engasgo pode causar, o que era apenas um desmaio, pode causar um engasgo. Então, a pessoa desmaiou, está retornando do desmaio, nunca dê nenhum tipo de líquido para que ela possa inalar ou ingerir. Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu acho muito importante falar sobre engasgo, porque na maioria dos casos, falando sobre o engasgo em criança, o adulto, quando ele engasga, ele coloca a mão no pescoço para falar que está engasgado. A criança, quando ela engasga, ela não consegue colocar a mão no pescoço. A criança ela começa a ficar arroxeada. Quando a criança ela fica arroxeada, qual que é uma das principais primeiras atitudes dos pais? Ou
dar um tapa com força nas costas ou começar a sacudir. E tem um estudo norte-americano, quentinho, que acabou de sair, que diz que quando o pai ou a mãe ele dá um tapa com força na criança ou começa a sacudir, a criança ela pode desenvolver uma síndrome americana do bebê sacudido. Então, ou seja, na sua infância, na sua posterior adolescência, ela pode ter sangramentos cerebrais devido àquele tapa com força ou devido a o pai ou a mãe ter sacudido ela na infância. Então, isso pode, lá na adolescência dela, causar uma crise convulsiva, causar crises repetitivas de desmaio. Então, quando a gente começa a falar de desmaio, a primeira coisa que nós não devemos fazer é nem dar tapa com força na criança e nem começar a sacudir. O que a gente sempre orienta é virar a criança de costa e dar pequenas tapas nas costas. Porém, tapa com técnica e não com força. Então, a gente não pode confundir esses dois termos. Deu um tapa com técnica, virou a criança para ver se ela voltou a respirar. Deu outro tapa com técnica, virou a criança para ver se ela voltou a respirar. Cerca de 5 vezes fazendo esse movimento já vai ser o suficiente para fazer com que a criança ela retorne a respirar. Por quê? Porque quando você dá tapa com técnica, no tórax, na região das costas da criança, isso vai forçar uma pressão. E essa pressão, contando que as costas e o peito da criança, o tórax da criança, é mais cartilaginosa do que o adulto, essa pressão vai fazer com que o objeto ele seja expelido. Então, falando sobre desengasgamento em criança, vocês podem pesquisar depois como é que faz essas manobras. É bem simples, mas é o simples, é o básico que na maioria das vezes nós não sabemos. Ou às vezes a gente até sabe, porém devido ao nervosismo a gente acaba esquecendo. Pode passar, por favor? Dando uma recapitulada, né? O tapa é um tapa com técnica, e esse tapa com técnica se chama tapotagem. Como eu disse, ele tem por objetivo aumentar a pressão no tórax da criança ou do bebê. Aí as pessoas às vezes perguntam, até que idade eu devo fazer esse desengasgamento na criança? A gente sempre recomenda que é de 0 a 12 meses, de 0 a 1 ano. E hoje em dia tem crianças que, acima de 1 ano, elas já conseguem ficar em pé com total equilíbrio. Então, a criança conseguindo ficar em pé com total equilíbrio, a gente recomenda que faça as manobras como se fossem fazer em um adulto. Pode passar, por favor? E, complementando aqui sobre o assunto, as crianças, como eu disse, elas têm as costelas mais cartilaginosas, os adultos não. Então, tem uma curiosidade para falar sobre a diferença entre as manobras de desengasgo em um adulto e em criança, é que quando o adulto ele está engasgado e evolui para uma parada cardiorrespiratória, e a gente vai fazer a famosa massagem de ressuscitação cardiopulmonar, existe um grande risco de, fazendo essa manobra no adulto, ele ter uma das costelas fraturadas, porque a costela do adulto ela não é cartilaginosa igual a da criança. Então, nós temos 6 pares de costela. Então, quando as pessoas perguntam em relação ao perigo, nós sempre respondemos que você começou a fazer a massagem, você deve terminar, fazer até o final. Porque a fratura na costela de um adulto, existem muitos casos que podem acontecer. Porém, essa fratura ela pode facilmente ser revertida. Então, já a criança, dificilmente ela pode ter uma fratura na costela devido às suas costelas serem mais cartilaginosas. Pode passar, por favor? Aqui é uma mensagem geral em relação a primeiros socorros. Todos vocês que estão aqui nessa sala, vocês são ajuda até com que a ajuda chegue, até com que a ajuda especializada chega. Então, é por isso que é muito importante saber o que fazer quando alguém passa mal. Porque se vocês forem observar, cerca de 80% das emergências que acontecem não são dentro do hospital, são fora do hospital, são ao lado de pessoas que podem salvar a vida de alguém naqueles 5, 10 minutos após a pessoa precisar ser atendida em caso de uma emergência. Então, sempre recapitulando, cuide da sua saúde e da sua segurança para depois ir atender alguém. Isso é muito importante. Isso, trazendo outro exemplo, eu falei do exemplo em uma praia, se alguém estiver se afogando e você não souber nadar, que você não deve ir. Existe outro exemplo, que é o exemplo em uma rodovia. Você está lá, numa rodovia muito movimentada,
e alguém sofreu um acidente, alguém foi atropelada, eu devo ir atender aquela pessoa? Se a rodovia tiver um grande movimento, você não deve fazer o atendimento. Espere com que a polícia militar chegue até o local, o corpo de bombeiros chegue até o local para fazer a segurança e você auxiliar aquelas equipes. Caso contrário, se o local do acidente oferecer risco, nunca comece a atender ninguém. O simples fato de você ligar para o serviço de emergência já é caracterizado o primeiro socorro. Então, isso é muito importante a se fazer quando acontece algum acidente perto da gente. Pode passar, por favor? O que é primeiro socorro para vocês? Isso é uma pergunta assim, que eu deixo como reflexão. Inicialmente, eu perguntei se é preciso o porquê aprender primeiros socorros. E primeiros socorros, como eu disse, é uma necessidade básica. E para vocês, o que é primeiros socorros? Vocês consideram importante esse tema? Eu gostaria que ficasse essa pergunta como reflexão. Já se depararam com algum atendimento perto de vocês? Souberam ou não souberam o que fazer? Então, fique uma pergunta que fica como reflexão. Pode passar, por favor? O objetivo, como eu disse, é desenvolver aptidões básicas. Como eu disse inicialmente, o básico que na maioria das vezes nós precisamos e nós não sabemos fazer. Essas imagens, por curiosidade, são imagens reais, a maioria são imagens reais, de treinamentos que eu já participei. Então, para ilustrar sobre o assunto, eu sempre gosto de trazer essas imagens de ocorrências que já aconteceram ou de treinamentos que já aconteceram. Essa, em específico, foi de um treinamento de primeiros socorros para comissários de bordo. Então, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela exige que os comissários de bordo tenham curso de primeiro socorro. Então, muitas vezes a gente vai para o meio do mato, vai para uma mata atlântica, vai para o meio da selva para aprender primeiro socorro. Pode passar, por favor? Como eu disse, é sempre bom recapitular. Todas as vezes que vocês lidarem com uma emergência, com algum tipo de atendimento, sempre mantenham a calma e não temam críticas. Por que eu digo isso? Hoje em dia, na maioria das vezes, quando acontece um acidente, nós sempre vamos ver uma rodinha de pessoas tirando o celular do bolso, fazendo uma selfie, colocando uma live ao vivo no Instagram, no Facebook. Então, é muito importante você manter a calma, manter a firmeza do que você está fazendo. Porque, na maioria dos casos, as pessoas elas não vão ajudar, mas elas vão sempre palpitar. Faça aquilo outro, coloca isso aqui, dê água, dá alguma coisa para ela inalar. Porém, você deve ter firmeza do que você deve ou não deve fazer, para que o atendimento ele não possa ficar bagunçado. Então, é muito importante. Sua saúde está ok, sua segurança está ok, mantenha calma e não tema críticas, não corra riscos desnecessários. Então, isso é muito importante. Pode passar, por favor? Esse dado já passei para vocês, né? 1 milhão de pessoas morrem por ano por falta de conhecimento em primeiros socorros. No Brasil, a cada 3 minutos, uma pessoa morre. Então, dentro desses 40 minutos que nós estamos aqui, muitas pessoas vão vir a óbito porque elas passaram mal e ninguém soube o que fazer. Então, quando nós se deparamos com esses números, nós percebemos que os números são bastante alarmantes. Então, se vocês forem observarem, a cada 10 bebês que chegam engasgados no hospital, 8, infelizmente, vêm a óbito, eles morrem por asfixia, porque ele se engasgou e o pai ou a mãe não soube o que fazer. Então, por isso que eu sempre gosto de defender essa causa, falar sobre primeiros socorros, e graças a vocês, eu tenho conseguido levar esse tema à frente, né? Então, eu fico muito feliz de conseguir multiplicar esse conteúdo, porque vocês fazem parte do meu sonho, né? Desse sonho meu de multiplicar esse conteúdo. Um dia, tudo começou com um sonho. Pode multiplicar? Pode passar, por favor? Como eu disse aqui, no Brasil, as pessoas conhecem mais os mitos. Então, quando alguém se engasga, um exemplo, né? Eu já ouvi muitas vezes, a pessoa está engasgada, coloca uma bolinha de papel na testa, levanta as mãos. Então, eu sempre afirmo que tudo que eu estou multiplicando para vocês tem respaldo na literatura médica, em artigos científicos, porque se acontecer algum tipo de situação em relação a questionamentos, eu posso me respaldar nos livros. Então, o livro, ele não diz que se eu colocar a bolinha na testa,
isso pode me ajudar quando alguém está engasgada. O livro não me diz que se eu levantar as mãos, isso pode me ajudar se a pessoa estiver engasgada. Então, por isso que é muito importante nós sabermos realmente o que fazer no caso de uma emergência. Pode passar, por favor? O conceito, né, como eu disse, o objetivo é prestar uma aptidão básica. E o conceito de primeiros socorros é trazer cuidados básicos. Tem até uma pequena diferença para quem é da área da saúde, em algum momento vai ouvir um termo chamado ou suporte básico de vida ou atendimento pré-hospitalar. Então, a diferença desses dois termos para primeiros socorros é que o atendimento básico pré-hospitalar e o suporte básico de vida, ele é oferecido tanto pelo SAMU quanto pelo Corpo de Bombeiros. A diferença desses termos para primeiros socorros é que esses termos são cuidados técnicos. Primeiros socorros são cuidados básicos. Ou seja, suporte básico de vida é um cuidado técnico com equipamento que existe dentro de uma ambulância do SAMU, dentro de uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Já primeiros socorros são cuidados básicos com o que você tem ali na hora do acidente, na hora da emergência. Um exemplo, eu disse que quando acontece algum acidente perto da gente, é sempre importante a sua saúde, a sua segurança não estar em risco, não ser comprometida. Em primeiros socorros, isso significa eu ter uma luva descartável. Mas, na hora do vamos ver, como o nome é primeiros socorros, é com o que você tem ali, dificilmente a gente vai ter uma luva descartável para colocar na mão. Porém, em primeiros socorros, eu sempre digo e repito que existe o certo, existe o errado e existe o adequado. O errado você não vai fazer porque é errado. O certo você pode não lembrar 100%, mas sempre existe um adequado. Mais precisamente, quando você vai atender alguém e não tem uma luva, você pode usar uma sacola plástica, você pode usar um preservativo feminino, você pode usar algum tipo de tecido que venha impedir com que a sua mão entre totalmente em contato com o corpo da vítima, caso tenha alguma secreção, caso tenha alguma pessoa elimine sangue, elimine vômitos. Então, é sempre importante, e isso, eu não estou falando que nós devemos ter preconceito com a vítima. Eu estou dizendo que você não deve correr riscos desnecessários. Você vai atender alguém, se tiver algum tipo de sangramento, se tiver algum tipo de secreção de vômito, isso se diz relacionado à sua biossegurança. Você cuidar primeiro da sua saúde, da sua segurança, para depois ir atender alguém. Então, em primeiros socorros, é muito importante saber improvisar e improvisar com segurança. Pode passar, por favor? A biossegurança aqui, só recapitulando, como eu já disse, né? Sempre evitar secreções, sangue. É muito importante lavar as mãos quando termina qualquer tipo de atendimento. Pode passar, por favor? Esse aqui é muito importante, né? 30% da população brasileira esquece do número de emergência sempre que precisa. Então, fazer uma pequena diferença, né? O resgate, que é o Corpo de Bombeiros, que é 193, em que situações nós ligamos para o resgate? Nós ligamos para o resgate quando existem tipos de acidentes traumáticos. Vítimas presas nas ferragens, vítimas de afogamento, choque elétrico. Então, todas as vezes que acontece algum tipo de acidente traumático, nós ligamos para o resgate, que é 193. Pode passar, por favor? E todas as vezes que acontece algum tipo de acidente clínico, nós ligamos para o SAMU, que é o 192. Então, é muito importante nós anotarmos esses números, nós guardarmos esses números, para que a gente não possa esquecer na hora que mais for preciso. Sempre que eu vou multiplicar esse conteúdo para crianças de 5 a 6 anos de idade, eu sempre falo que quando acontece algum tipo de acidente dentro de casa, ela liga para o SAMU, que é 192, que na maioria dos casos são acidentes clínicos. Infarto, a pessoa teve um AVC, a mulher está em trabalho de parto, a pessoa teve um desmaio, então aconteceu algum tipo de acidente clínico, que na maioria dos casos são acidentes que acontecem dentro da nossa casa, a gente liga para o SAMU, que é 192. Todas as vezes que acontece algum acidente fora de casa, a gente liga para o Corpo de Bombeiros, que é 193. Então, eu sempre coloco dessa forma, para ficar uma forma bem clara quando eu vou multiplicar esse conteúdo para crianças. Na maioria dos casos, é realmente isso. Acidentes clínicos, que na maioria dos casos acontecem dentro de casa, nós ligamos para o SAMU. E acidentes traumáticos, que na maioria dos casos acontecem fora de casa,
nós ligamos para o Corpo de Bombeiros, que é 193. Então, para quem tem o papel e a caneta aí perto, importante anotar esses números para que a gente possa não esquecer quando realmente for preciso. O SAMU ele é um serviço federal e o Corpo de Bombeiros é um serviço estadual. Então, o atendimento ele varia de estado para estado. Já o SAMU ele é um serviço federal. Em grande parte do Brasil, sempre vai ter uma base do SAMU para que a gente possa contactar. Pode passar, por favor? Existe uma sigla, que ela é uma sigla americana, que ela é chamada os 3S, que é situação, cena e a ocorrência do local. Porém, transmitindo para o português, eu coloco essas 3 siglas que, caso vocês queiram também, seria interessante anotar, que é SECOPA, SE, segurança do local, CO, consciência da vítima e PA, pedir ajuda. Então, aconteceu algum tipo de acidente perto de você, primeiro você vai verificar a segurança do local. Viu se não tem nenhum fio desencapado que possa comprometer o acidente? Viu se não tem nenhum tipo de líquido inflamável escorrendo? Viu que a segurança do local está ok? Você vai para a consciência da vítima. Vê se a vítima está respirando, vê se a vítima não está respirando. Uma das principais formas de observar se a vítima está respirando ou não é você observar a elevação do tórax. Se está tendo uma elevação ou não, para que você verifique se a vítima está ou não respirando. Se tratando de primeiros socorros, também é importante pedir ajuda. Pedir para que alguém ligue para o serviço de emergência, pedir para que alguém pegue algum pano para estancar o sangue da vítima em caso de algum tipo de hemorragia, algum tipo de sangramento. Então, é sempre importante, se possível, trabalhar em equipe. Eu posso, sim, disponibilizar... A Gabriela está perguntando aqui se o material ele vai ser disponibilizado. O Lucas, ele tem esse material, então ele pode multiplicar vocês. E também, ao final, eu vou deixar o meu e-mail, o meu Instagram, caso alguém precise também, eu posso enviar sem problema algum. Pode passar, por favor? Dando uma recapitulada, como eu disse, né, se tratando de fundamentações legais, o artigo 135 do Código Penal, como eu já disse, ele diz que nós devemos socorrer alguém, se possível, sem risco pessoal, se possível, sem com que isso venha comprometer a sua saúde e a sua segurança. Então, por isso é muito importante também se lembrar disso. Pode passar, por favor? O desmaio, como eu já disse inicialmente, é causado por jejum prolongado, o estresse emocional também causa o desmaio, desconfortos, o uso abusivo de drogas, de problemas cardiovasculares, comorbidades, né, como problemas cardiovasculares podem causar um desmaio. E tem estudos que dizem que todos nós, brasileiros, pelo menos uma vez na vida, podemos ter algum tipo de desmaio. Então, por isso que é muito importante saber o que fazer quando existe algum tipo de emergência perto da gente. Pode passar, por favor? Como eu disse, o nosso corpo, né, todos nós sabemos que o nosso corpo, que o nosso organismo, ele é inteligente. Então, antes do desmaio, a pessoa vai sentir sensações de falta de ar, vai sentir zumbido nos ouvidos, vai ter algum tipo de perda de controle de músculos, a pessoa vai ficar um pouco fraca. Então, é muito importante perceber esses sinais e sintomas para que a gente possa reconhecer esse desmaio. Pode passar, por favor? Se possível, né, sempre deixar a pessoa no ambiente arejado, para que ela possa conseguir respirar. Por isso que eu falo que é muito importante nós mantermos a calma e termos a firmeza do que a gente está fazendo, porque quando alguém desmaia perto da gente, sempre vai ter uma rodinha, né? Seja na rua, seja em ambiente escolar, em ambientes fechados, em igrejas, em metrô. Então, sempre vai ter algum tipo de rodinha. Então, é sempre importante afastar as pessoas para que a vítima ela possa ter uma circulação de oxigênio em seu corpo. Então, é muito importante ter esse tipo de atitude. E também, como eu já disse, elevar as pernas da vítima. Pode passar, por favor? Convulsão. A convulsão é como se fosse uma tempestade elétrica no nosso cérebro. É causada por contrações involuntárias de músculos. Então, já desmistificando o mito, quando alguém tem algum tipo de crise convulsiva, a língua dela, ela não vai enrolar. Quando a pessoa tem convulsão, todos os músculos dela relaxam. A língua, ela é um músculo. Então, a língua não vai enrolar. A língua, ela vai relaxar.
relaxando a língua, ela pode sim morder a língua, ela pode ter algum tipo de sangramento na língua. O que nós devemos fazer? Pode passar, por favor. O que nós devemos fazer quando a pessoa tem algum tipo de crise convulsiva? Apenas proteger a cabeça, é muito importante proteger a cabeça e não tentar intervir os movimentos, porque quando você tenta intervir os movimentos de uma pessoa que está em convulsão, pode acontecer duas coisas. A primeira é o cérebro daquela pessoa entender que precisa levar mais hormônios para a cabeça e ela ficar ainda mais violenta. E a segunda coisa que pode acontecer é ter uma lesão na coluna cervical. Então, quando alguém tem algum tipo de convulsão, você deve proteger a cabeça e não tentar intervir os movimentos. A pessoa, se você ligar para o serviço de emergência, eles sempre vão pedir para que você cronometre quanto tempo está durando a convulsão. Então, é muito importante também pedir ajuda nesse caso, né? Pedir para que alguém cronometre quanto tempo está durando, para que, quando o serviço de emergência chegar, possa ter tudo documentado. Acredito que a maioria de vocês conhecem o jogador Ronaldo Fenômeno, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, ele teve uma crise convulsiva antes da Copa de 1998. A crise convulsiva dele durou 3 minutos e ela foi ocasionada devido ao alto estresse que ele estava antes da Copa, devido a ele estar sob pressão muito alta. Então, a convulsão dele foi devido a isso. Então, é algo bastante interessante também para dizer que o estresse muito alto, a carga estressiva muito alta, ela pode causar uma convulsão. Pode passar, por favor? Não tente desenrolar a língua, então isso é muito importante. Estudos dizem que a mordida de uma pessoa que está em convulsão é superior à mordida de um cachorro pitbull. Então, nunca tente colocar o dedo na boca de uma pessoa que está em convulsão. Já teve casos relatados de pessoas que teve os seus membros, os dedos amputados, porque colocou o dedo na boca de uma pessoa que estava em convulsão, ou também de pessoas que colocaram objetos como colher, pedaço de madeira na boca da pessoa que estava em convulsão, e essa pessoa, ela teve os seus dentes fraturados. Então, nunca tente colocar nenhum tipo de objeto na boca de uma pessoa em convulsão, não coloque os dedos também, não tente desenrolar a língua e também não tente imobilizar. Então, isso é muito importante a se fazer, e ao que fazer e ao que não fazer quando a pessoa está tendo uma crise convulsiva. Pode passar, por favor? Parada cardiorrespiratória, eu acho muito importante falar sobre a parada, porque de cada 100 pessoas que sofrem uma parada no Brasil, apenas 4 ou 5 sobrevivem. E por quê? Por falta de treinamento. Então, nós estamos deixando de salvar por falta de treinamento. Então, quando a pessoa ela tem algum tipo de parada, a parada é quando a pessoa ela para de respirar. E a pessoa parando de respirar, nós vamos perceber que não vai ter uma elevação do tórax. Então, é muito fácil você reconhecer uma parada cardiorrespiratória. A pessoa ela teve uma parada, esse mesmo estudo, que é um estudo brasileiro, ele diz que se 10% da população brasileira fosse treinada em primeiros socorros, de cada 100 pessoas que sofrem uma parada, não seriam 4 ou 5 sobreviventes, seriam cerca de 70 a 80. E, como eu disse, nós estamos deixando de salvar por falta de treinamento. Então, quando a pessoa sofre uma parada, o que nós, prestadores de primeiros socorros, devemos saber? Devemos fazer? Você vai traçar a linha dos mamilos da vítima, vai colocar a sua mão ao centro, as suas duas mãos entrelaçadas, e você vai fazer a famosa massagem de ressuscitação cardiopulmonar. Você vai pressionar o tórax da vítima 30 vezes e vai fazer 2 respirações boca a boca. O nome técnico para a respiração boca a boca é insuflações, porque você não vai respirar totalmente. Você vai apenas soprar 2 vezes, para que isso possa ter uma abertura das vias aéreas da pessoa. Então, é muito importante você ter esse tipo de atitude. Isso nos homens. Em mulheres, a massagem é um pouco mais complexa, porque a mulher ela tem uma elevação devido aos seios. Então, o que a gente deve fazer? Se vocês aí onde vocês estão colocarem a mão bem aqui ao centro, vocês vão perceber que tem um ossinho.
Então, na mulher, você procura esse ossinho e coloca a sua mão ao centro, a sua mão entrelaçada. Eu não sou mulher, então eu não sei dizer especificamente, mas eu já ouvi falar que as mulheres, existem alguns modelos de sutiãs que tem ferrinho. Não sei se é embaixo, não sei se é no meio ou se é atrás, mas eu já ouvi falar que tem ferrinho. Então, quando a mulher, ela tá em parada, ela entra em parada, e ela tá com esse sutiã que tem esse ferrinho, você, como prestador de primeiros socorros, é recomendado com que você tire. Mas, porém, é, quando você vai fazer a massagem em mulheres e você tem que tirar esse sutiã, você deve colocar algum pano em cima para que não venha comprometer a integridade da mulher. Então, isso é muito importante quando se trata de primeiros socorros. Porque quando você começa a socorrer alguém, você é responsável pelos seus atos. Eu vi alguém perguntando sobre se a famosa respiração boca a boca deve ou não deve ser feita. O protocolo, que são direcionamentos, diretrizes que nós devemos seguir, ele é atualizado de 5 em 5 anos, que é um protocolo da American Heart Association, lá dos Estados Unidos. Então, o protocolo, ele diz que hoje, se você está sozinho, você deve apenas fazer a massagem de ressuscitação cardiopulmonar. Então, o protocolo diz que você deve fazer de 100 a 120 massagens por minuto, se você estiver sozinho. Se você estiver com pessoas que podem te ajudar, você tem que fazer 30 compressões e a outra pessoa que está com você, ela vai ser responsável por fazer a respiração boca a boca. Então, é muito importante saber disso. Se você estiver sozinho, você faz apenas a massagem de 100 a 120 massagens por minuto. E se você estiver com alguém que possa te ajudar, enquanto um faz a massagem, o outro faz a respiração boca a boca. Então, para responder a questão, a dúvida da Raquel, então, basicamente é isso. O protocolo, ele diz que nós devemos seguir dessa forma. Pode passar, por favor? O epistaxe, né, que é o famoso nome clínico dado ao sangramento no nariz, muitas pessoas se perguntam se quando alguém tem algum tipo de sangramento no nariz, se deve elevar a cabeça, se deve abaixar a cabeça. Então, a atitude certa é você pressionar o nariz contra o septo, ou seja, contra o osso, e deixar a cabeça ereta. Então, não coloque nem para cima e nem para baixo, e sim, deixe a cabeça ereta por alguns minutos. Fazendo isso, os vasos sanguíneos que se romperam e causaram esse sangramento, eles vão se secar e esse sangramento ele vai passar. Pode passar, por favor? O ferimento, esse primeiro socorro, ele tanto vale para ferimento quanto para queimaduras. O ferimento ele é um tipo de rompimento da pele, sendo superficial ou profundo. Nessa imagem em específico, eu estava na selva, fazendo um treinamento de busca e salvamento, e uma mulher, ela estava segurando um facão, quando, de repente, ela foi apoiar esse facão em um barranco, e o facão ele entrou na metade da mão dela. Então, dando uma recapitulada. Nos ambientes que a gente está agora, na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, se alguém passa mal, o ambiente ele tem uma estrutura para prestar um primeiro atendimento. Então, você lava com água corrente, você coloca uma gaze, uma atadura, no meio da selva, não. Então, o que eu fiz quando essa mulher ela passou mal? Ela teve necessidade desses primeiros socorros no meio do mato. Eu lavei o ferimento dela com água não, com soro fisiológico, e depois coloquei uma atadura. Então, eu me lembro que depois ela teve que ir para o hospital, e ela levou, se não me engano, de 7 a 8 pontos. Então, isso traz uma necessidade, né, de que o primeiro socorro ele tem que ser feito de forma improvisada. Então, na nossa casa, se alguém tem algum tipo de ferimento, o indicado é você lavar o ferimento com água abundante, com água corrente. Lá, já no meio da selva não tem água abundante nem água corrente. Então, eu lavei com soro fisiológico. Então, por isso que eu acho muito importante. Se o ferimento ele for superficial, for um pequeno corte, você pode lavar com água abundante e com sabão, para tirar alguma bactéria que ficou ali em cima. Isso se o ferimento for superficial. Se o ferimento for profundo, você já não vai lavar com sabão. Você vai lavar apenas com água corrente. Porque se você lavar com sabão, o que era um ferimento pode causar uma queimadura. Então, por isso que é muito importante
Se o ferimento for superficial, você pode tranquilamente lavar com água corrente e com sabão. Se o ferimento for profundo, você não pode colocar sabão para que não tenha uma queimadura nesse ferimento. Então, pode passar, por favor? Queimaduras, né? Tanto de primeiro, de segundo ou de terceiro grau, você vai lavar com água corrente, da mesma forma com que você lavou algum tipo de ferimento que você teve. O que não é indicado fazer em dura, pode passar para o próximo slide, por favor. O que não é indicado é você estourar bolhas. Então, não é indicado você, pode passar também, não é indicado você estourar bolhas, porque a bolha, ela pode arder, ela pode infeccionar e ela pode inflamar. Então, a pessoa teve algum tipo de queimadura e você não tem uma água corrente, uma água abundante para lavar, você pode pegar um pano embebido com água e colocar naquela queimadura para que possa aliviar a dor. Então, se for possível, retirar objetos que estejam grudados. Algum tipo de pulseira, algum tipo de anel, de relógio, se possível. Se não estiver grudado. Se estiver grudado, pode deixar lá para que isso não possa ter algum tipo de rompimento da pele. Pode passar, por favor? Engasgo, né? O engasgo em adultos, eu já disse inicialmente em criança, que a criança você deve fazer as famosas tapotagens. Em adulto, em crianças que já conseguem ficar de pé de forma equilibrada em adultos, o que nós fazemos? Nós colocamos o dedo no umbigo, se vocês quiserem executar essas manobras aí onde vocês estão, coloque 4 dedos acima, feche a mão e você vai executar um J, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Se lembrem de que vocês vão usar o polegar de vocês e o polegar de vocês vai ficar na barriga, apoiado para a barriga, para o diafragma. Então, vocês vão executar esse movimento, como se fosse um J, para dentro e para cima, para dentro e para cima. O porquê esse movimento? Esse movimento é chamado manobra de Heimlich. Nessa região que vocês vão estar fazendo esse movimento, a região do diafragma, estão concentradas nessa região cerca de 1,5 litro a 2 litros de ar. Então, quando vocês fazem esse movimento ele força uma tosse artificial, que, consequentemente, essa tosse artificial vai expelir o objeto que estava lá engasgado. Então, desde 1974, esse é o movimento mais eficaz para desengasgar uma pessoa. Falando sobre essa imagem, essa mocinha, ela se chama Emily. Hoje ela tem 13 anos, se não me falha a memória, e quando ela tinha 6 anos de idade, eu tive a oportunidade de desengasgar ela, então foi muito emocionante, porque ela era uma criança, então, se tratando de uma criança, existe uma responsabilidade muito grande, mas eu consegui desengasgar ela, fiquei muito feliz por ter conseguido, desengasguei ela com essa massagem cerca de 3 vezes, tive que usar 1, 2, na terceira ela se desengasgou. Só concluindo, falando sobre desmaio, quando eu era nascido, ainda não existia, mas eu acredito que na época de vocês já existia uma bala chamada bala soft. Essa bala, ela tem o tamanho exato da entrada do pulmão. Então, ela foi responsável por causar muitas mortes, essa bala soft. Então, na minha época ainda não tinha, mas na época de vocês eu tenho certeza que já existia essa bala soft. Ela foi retirada de mercado, porque ela foi uma bala que ela tinha o buraco, o tamanho exato da entrada do pulmão. Então, as pessoas colocavam essa bala na boca e, em quase 100% dos casos, essa bala causava um engasgo nas pessoas. Então, ela foi até retirada de mercado, né? Porque tanto adulto quanto crianças, tanto adulto quanto crianças ficaram engasgadas devido a essa bala soft. Essa mocinha em específico, ela se engasgou com uma bala de hortelã, uma bala sólida de hortelã, que causou o engasgo dessa mocinha. Pode passar, por favor? Como eu disse, a manobra foi desenvolvida por um médico americano, e esse médico ele faleceu em 2016, lá nos Estados Unidos, e antes dele falecer, ele resgatou uma senhora engasgada com hambúrguer de McDonald's. Então, antes dele falecer, ele salvou uma senhora engasgada com a manobra que ele próprio inventou, só por motivo de curiosidade. A manobra, ó, aqui está para todos vocês que estão aí,
aqui está exemplificando de uma forma melhor, a tapotagem. Vocês vão virar a criança de cabeça para baixo e vão dar pequenas tapas nas costas dela. Pode passar, por favor? Já estamos nos encaminhando para o final. Espero de verdade que vocês possam sair dessa palestra com 1% de conhecimento a mais do que vocês entraram. Já faço uma provocação para que eu possa ser convidado para estar presencialmente no ano que vem, falando sobre primeiros socorros para a galera do conselho. Então, fico muito feliz de ter sido convidado para esse evento. E antes de encerrar, caso vocês tenham gostado do conteúdo e acreditem que seja importante ter na casa de vocês algum tipo de material, eu sempre indico vocês terem atadura, terem gaze e terem um esparadrapo. Porque na maioria dos acidentes que acontecem dentro da nossa casa, é algum tipo de ferimento, algum tipo de ferimento com faca, que tanto com uma gaze como com a atadura, já é o primeiro socorro ideal para saber o que fazer. E alguém que tenha um treinamento para usar esse tipo de material, né? Então, é sempre importante você ter os materiais na medida do conhecimento que você tem para utilizá-los. Então, isso é muito importante. Pode passar, por favor? Aqui já, acredito que já esteja o penúltimo slide, já está indo para o final. Então, eu gostaria de encerrar falando sobre sonhos. Às vezes parece até ser algo clichê, mas eu só estou aqui hoje porque esse é o meu sonho, multiplicar primeiros socorros para o máximo de pessoas que eu conseguir. Como eu disse a vocês, há 8 anos eu viajo o Brasil falando sobre primeiros socorros, e há 10 meses atrás eu enterrei um irmão meu, de 20 anos, por falta de conhecimento em primeiros socorros. Meu irmão, ele faleceu porque ele levou um choque na empresa onde ele trabalhava e ninguém soube o que fazer. Então, foi uma perca muito grande para mim. Porém, o que eu faço hoje é devido a um sonho. Então, quando meu irmão faleceu, há 10 meses atrás, eu queria parar de fazer tudo que eu faço. Porém, quando eu parei para respirar e tive a noção de que o que eu faço não é por mim, é para deixar uma população brasileira mais capacitada em primeiros socorros, eu continuei fazendo o que eu faço. Então, por isso que é dessa forma que eu encerro. Eu perdi um irmão por falta de conhecimento de primeiros socorros dos profissionais da empresa dele, e isso me dá cada vez mais credibilidade para que eu possa levar essa causa à frente. Eu não acho que nós só devemos aprender primeiros socorros quando acontece algo grave com a nossa família, sabe? Então, é por isso que eu gosto sempre de manter, de levar esse conteúdo adiante. Então, que vocês percebam a necessidade de saber o primeiros socorros, e como vocês perceberam diante desses 42 slides, esse conteúdo não é um conteúdo que apenas um médico ou um enfermeiro devem saber dentro de um hospital. É o conteúdo que todos nós devemos saber. Todos nós devemos saber que número ligar quando acontece alguma coisa dentro da gente, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, vocês que lidam aí com diversas pessoas em ambiente farmacêutico, é muito importante. A gente sempre vai ter algum caso de algum desmaio, de alguma crise convulsiva, então é muito importante saber o que fazer nesses momentos. Então, que seja um conteúdo válido, que eu possa retornar presencialmente o ano que vem. Pode passar para o próximo slide, por favor. E já encerrando, né? Nós vivemos em momentos de muita conturbação, de muita pessoas que falecem por falta de conhecimento em primeiros socorros. E alguns anos atrás, eu desembarquei lá em Brasília, no palco mais poderoso do Brasil, no plenário do Senado Federal, para falar sobre primeiros socorros. Então, eu desembarquei lá no meio dos políticos, que são pessoas que tomam decisões que vão nos afetar, para falar sobre primeiros socorros. Então, daí, nós percebemos a importância desse assunto. Então, por isso que eu sempre digo, de uma criança de 5 anos a um profissional da saúde, a uma pessoa que está sendo atendida por profissional da saúde, é importante saber o que fazer. Então, pode passar, por favor. Dessa forma que eu gostaria de encerrar essa apresentação. Obrigado. Aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram me contactar.